Minha gente, tudo bem? Nós aqui novamente, não é? Cada semana com uma temática diferente. O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e é um prazer imenso estar toda semana aqui com você. Hoje nós estamos naquele grupo de temas, né? A partir da reflexão dos provérbios, refletindo provérbios. Bacana, não é? A gente poder ter a chance de pensar um pouco naquelas coisas que foram ditas com tanta verdade por povos tão antigos e que vem passando gerações, atravessando territórios, atravessando mares, atravessando gerações, sim, atravessando gerações, porque até onde eu fui pesquisar, não se sabe muito bem desde quando começaram a ser pronunciados provérbios, né? Mas data da época desde antes de Cristo. Muitos autores colocam isso. Olha que coisa, gente. E isto acontecendo até hoje no mundo inteiro, né? Em todo o planeta. Porque essas construções, elas começaram a ser feitas pela população simples, né? Construções, afirmações acerca da vida cotidiana, do que as pessoas acreditavam da vida delas naquele momento. E depois, esse tipo de construção proverbial foi utilizada também por filósofos, por pensadores, né? As religiões, quando surgiram, né? No cristianismo, a gente tem um livro específico com esse nome, né? Provérbios. Então, olha só a força disso, né? E vamos olhar dentro dessa força e dentro desse respeito, né? Que eu acho que é muito importante que tenhamos, né? O respeito sobre alguma coisa que veio antes de nós imaginarmos estarmos em vida, antes de imaginarmos existir uma existência consciente, né? Então vamos olhar para isso, eu proponho para vocês com muito respeito. E perceber o que tem em cada um de nós. O que tem em cada um de vocês, de verdade ou não, que vem se constituindo ao longo do tempo para você. Né? Não sei que idade você tem hoje, mas imagina essa força desse provérbio incorporada na gente, em todos nós, né? Desde antes de nós imaginarmos assumir uma existência. Então, vamos olhar para essa frase. Eu vou fazer esse exercício, eu já fiz alguns exercícios um pouquinho antes de estar aqui com vocês, né? Mas quero pegar esse fio da meada e seguir com eles aqui, com esse fio da meada aqui com vocês. Pau que nasce torto, morre torto. Então, qual é a verdade que essa afirmação traz embutida nela? O que você percebe de verdade, independente da gente concordar ou não concordar, né? Não é disso que estamos falando aqui. Mas vamos olhar para isso, né? Supondo que você veja essa frase, essa afirmação estampada num lugar. Que verdade, que crença e que verdade,
que esse dito popular, né, que essa frase passa para você, quando você vê algo assim? Parece que alguma coisa dentro de um movimento de estagnação, alguma coisa dentro de um movimento que traz uma fórmula pronta. Eu nasci assim, eu morro assim. Alguma coisa fora de um movimento de transformação, né? Quando a gente percebe essa frase e olha para ela, e a gente pode a seguir olhar para a nossa vida, você olhando para a sua vida, né? Essa frase te traz uma sintonia com algum aspecto daquilo que você considera ser uma verdade? Tem pessoas que acreditam que pau que nasce torto morre torto. Então não vale a pena investir, né? Não vale a pena investir, não vale a pena tentar novas formas de conduzir a situação. O pau que nasce torto é daquele jeito que ele vai ficar. E ainda, aquele jeito torto fica parecendo que não traz uma possibilidade de construir vida nele. Vocês sentem dessa maneira? Que parece que o torto é o errado, que o certo é o reto. Não está dizendo isso a frase. Mas você consegue perceber algumas sinalizações embutidas nessa frase? Então, eu acho que o bacana aqui é a gente poder fazer isso, né? É eu poder fazer com vocês esse exercício de perceber de uma maneira um pouco mais ampla coisas que muitos repetem, sem se dar conta do que é que está falando. Será que o pau que nasce torto e morre torto só vale para o outro? Só vale para a vida do outro? Não vale para mim? Nem para aqueles que eu quero bem? Então, olha que bacana a gente poder pensar as extensões dessa verbalização tão forte, né, tão poderosa, pelo tempo que ela vem sendo propagada, né, nesse sentido. Ela, quando eu vejo, né, o pau que nasce torto morre torto, esse provérbio, entre o movimento, né, o poder se transformar e não transformar, né, o poder endireitar ou não poder endireitar. No caso dessa afirmação, ela diz que não endireita, não tem chance de endireitar. Quando eu olho isso, eu vejo aí uma certa ambivalência, né? E a nossa vida, ela é pautada de ambivalências, né? A vida humana, eu quero dizer, né? Aquela coisa que a gente ainda, talvez, né? Muitos de nós, na nossa constituição humana, a gente não consiga perceber dimensões além do raciocínio lógico, né? Então, nesse sentido do transformar e do ficar estagnado, né, da não transformação, essa ambivalência, se a gente olhar que ela está presente, né, na vida e também nesse ditado popular, então significa, olha o que você acha, hein? Vou colocar para você o meu olhar.
Então, se tem a ambivalência, tem os dois aí. Então, o ditado, o provérbio fala da não mudança, mas se eu reconheço que existe aí um sentido de não mudança, é porque a mudança está presente, não é? Para ter não mudança, precisa ter mudança, e vice-versa. Né? Quando eu dou um nome para alguma coisa, eu nomino, né? Eu coloco aí o substantivo presente, né? Significa que eu posso, ou no caso, até melhor dizendo, né, um adjetivo presente, eu acho que fica mais talvez fácil da gente perceber, ele traz presente a outra face da moeda, o outro lado dele também, né? Então, seja lá o movimento e o não movimento, o preto e o branco, né? Quando eu falo de um lado, automaticamente o meu cérebro já me lembra da existência do outro. Não é assim? Com você funciona dessa maneira? Você percebe desse jeito? Então, quando a gente enxerga desta maneira, significa o quê? Que nós temos a chance de percorrer esse caminho do outro lado também. Ok? Enquanto adultos pensantes, né? A gente pode acender, né, a luz da nossa consciência e perceber se aquilo que a gente está falando, né, se a gente utiliza esse ditado popular, ou se a gente vê nele, ouviu nele até o momento uma verdade aí. Quando a gente começa a pensar sobre isso, nós nos damos a chance de seguir a nossa vida dentro dessa verdade, dessa premissa, que pau que nasce torto, de fato morre torto, ou não. Eu posso dizer, epa, como assim pau que nasce torto morre torto? Mas eu percebo na minha vida, nas coisas que eu leio, que eu vejo, que eu acredito, que eu entendo, no próprio movimento que eu dou para as minhas construções diárias, eu percebo que eu venho me transformando, eu venho buscando melhorar, eu estou descobrindo coisas e vendo coisas de um jeito diferente do que eu via antes, né? Então, quando eu começo a perceber, né, as polaridades, eu também me dou a chance de ir assumindo em mim outras atitudes, outros pensamentos, né, outros sentimentos em relação àquela coisa, né? Então, deixa eu caminhar com vocês aqui dentro de uma coerência que eu estabeleci aqui para conversar com vocês. Nós temos, dentro das leis do universo, né, das leis herméticas, por exemplo, né, a gente pode lembrar, a gente tem a lei do ritmo e da vibração, né? Segundo essa forma de perceber a vida, né, respeitando essas leis, né, no caso aqui eu só estou citando essas duas para dar um exemplo do ritmo e da vibração, são leis que já estão dizendo para nós que o movimento na vida é algo permanente. Então, essa história da gente considerar que o que vem de um jeito, nasce de um jeito, ou começa de um jeito, seja uma coisa, seja algo, seja uma situação, seja um ser humano, e fica desse jeito ao longo do tempo, dentro da premissa
dessa verdade, né, hermética, isso não tem coerência, não tem força, né? Isso inexiste, de fato. O cosmos se move, o nosso corpo está em permanente movimento, né? Que a gente pode até, se não tivermos consciência disso, a gente pode até não sentir, não perceber, mas o movimento está ali o tempo inteiro, não é? O céu, quando a gente olha para ele, né? Esse céu que a gente vê, o céu da astronomia, as células. Então, como que pode a gente adotar uma premissa contrária a algo que a gente vê, sente e percebe o movimento? Mas vamos olhar para isso com respeito, evidentemente, né? Porque se foi construída essa ideia e se foi creditada valor a essa ideia de imutabilidade, é porque muitos povos viveram isso. E aí, viveram ou vivem até hoje? Achando que, por exemplo, se eu nasci deste jeito, é desse jeito que eu vou morrer. Em qualquer aspecto de compreensão, gente. Seja na questão emocional, seja afetiva, seja financeiramente falando, né? O temperamento. Se eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não tem tanta gente que acredita nisso? Você, por exemplo, acredita nisso? E aí eu fico percebendo quando para alguém a verdade está pautada num acorrentamento, num não movimento. Como é que fica isso, né? Que vida é construída pautada nessa ideia do aqui para mim nada vai mudar? Que vida é essa? Né? Que prazeres, que construções, que evolução está atrelada a esse pensamento, a essa ideia? Tem evolução aí, na verdade? Então, o que eu acho muito bacana da gente poder fazer aqui nessa conversa que eu tento fazer com vocês, né? Que é um monólogo que eu transformo numa conversa, porque eu fico imaginando cada um de vocês aqui perto de mim, rostos absolutamente e personalidades desconhecidas, né? Mas eu fico imaginando assim, se você consegue aproveitar esse momento de fato para abstrair, para se deixar perceber que doenças, entristecimento, aqueles nós que a vida da gente vai fazendo, sabe? Elas estão atreladas a essas verdades que às vezes a gente toma como insignificantes, mas elas têm uma força imensa, porque elas estão num âmbito meio invisível, mas estão mais fortes do que nunca, ditando as regras para toda a situação, né? E aí, sobre essa questão de movimento e não movimento, de transformação, porque a constelação familiar, né, trabalha muito com essa ideia do desfazer crenças, né, do provocar a partir da abertura, né, de consciência da pessoa, do indivíduo, do cliente, provocar mudanças, né, com todo respeito, né,
aquilo que existe de força nessa frase, né, nessa afirmação. Cada um de nós, né, seres conscientes, podermos olhar o sentido daquilo e perceber se esse sentido faz coerência com aquilo que a gente está pautando e construindo a nossa vida. E se a gente quer adotar esse sentido para nós, se a gente quer seguir com ele, ou se respeitosamente a gente deixa ele de ladinho ali, com a força e com a verdade que ele significou para aquelas pessoas que sofreram tanto, né, de repente, e abriram as portas para nós estarmos aqui hoje. Então, tem um livro de Bert Hellinger, né, que chama No Centro Sentimos Leveza. E sobre essa questão de manter o mesmo padrão, né, ou mudar, né, tem uma mensagem que ele escreve, um texto, eu só vou ler uma coisa pequenininha, né, para elucidar um pouco o que eu estou falando aqui para vocês. O mesmo. Então, ele diz assim: a brisa sopra e sussurra, a tempestade varre e enfurece. E, no entanto, é o mesmo vento, é o mesmo canto. A mesma água nos sacia e afoga, carrega e sepulta. O que vive se desgasta, se conserva e destrói. Em ambos, impele a mesma força. É ela que importa. A quem servem, então, as diferenças? Então, olha só, para você pensar um pouquinho, né? E aí nós tínhamos falado das leis herméticas e essa lei da vibração, né? Que Bert Hellinger fala aqui da força das águas serena, né? Que pode saciar a sede ou que pode afogar. Então, esses dois polos, né? E a gente poder perceber, então, através dessas mensagens, dessas reflexões, da nossa conscientização, que há uma intensidade que vai variando, né? Entre o quente e o frio, não é? Só existe a oscilação de uma temperatura, por exemplo. E quando a gente percebe isso, percebe as oscilações, as nossas oscilações, né? As oscilações da vida, a gente vai podendo escolher, de uma certa forma, a partir da consciência que a gente tem sobre esse movimento, escolher como é que a gente precisa educar o nosso centro, o nosso eixo primordial. Como é que a gente se educa para poder estar em harmonia, para a gente poder se sentir em equilíbrio, sem precisar escolher ou defender a ideia, qualquer ideia, ainda que seja essa ideia de que pau que nasce torto morre torto, ou não, pau que nasce torto não morre torto. Então, nós não precisamos ficar em extremos, né? Na verdade,
nós seres humanos, na verdade na verdade mesmo, já não temos essas oscilações presentes em nós? O que você acha? Você se percebe assim, oscilando cada dia, de acordo com o dia, com a temperatura externa e interna, com as tuas emoções? Você se percebe assim? Como é que você se percebe no dia a dia? Então, acho que o convite que eu faço para vocês nesse canal aqui, né, nesse ponto de encontro, mas em particular que esse provérbio, os provérbios de maneira geral, né, nos fazem é refletir o que está embutido no sentido daquelas palavras. E se eu, na minha vida, eu estou me atrelando a isso, eu estou deixando essas palavras dirigirem a minha vida, mesmo que eu diga assim, não, imagina, eu nem pronuncio esse provérbio, eu sei que ele existe, minha avó falava isso, eu ouvi isso muitas vezes, mas ele não tem nenhum sentido, mas eu acho que essas coisas acontecem mesmo, sabe? Ou não tem o menor sentido de ser. Então aqui a gente pode refletir sobre essas polaridades e perceber as nuances, né? As nossas nuances em relação aos movimentos que a gente vai adotando na nossa vida. Você percebe assim? O que eu acho muito maravilhoso é poder pegar esses provérbios, né, pensar alguns deles aqui e poder fazer isso aqui com vocês, reconhecendo quanta coisa maravilhosa os nossos antepassados eles deixaram para nós. E são crenças, né, crenças que a gente trabalha na barra de Axis, através do toque nos pontos, né, da cabeça. A gente trabalha na constelação familiar, na constelação de bonecos, na constelação coletiva, com os participantes, né, com cavalos ou em qualquer outro tipo de constelação. A gente trabalha isso na terapia comunitária também, né, e em tantas outras terapêuticas, onde nós temos a possibilidade de falar de como a gente vê determinadas coisas. Porque essa forma da gente ver determinadas coisas é a forma que nós conduzimos a nossa vida. Não é separado, é junto. E essa forma de conduzir a nossa vida, quando a vida que temos não nos agrada, ela pode ser transformada a partir dessa conscientização. Então, essa ideia de mudança, de empoderamento, né, de poder perceber as coisas de uma forma mais saudável, digamos assim, é o que eu quero, de uma certa forma, provocar em você nesses encontros que temos aqui. Tá bem? Eu já estou encerrando com você o tema de hoje, e nesse encerramento eu gostaria de poder estar trazendo aqui para vocês um escrito, uma mensagem de um filósofo indiano maravilhoso para mim, evidentemente, né, que ele me faz pensar muitas coisas, sabe, sobre o cotidiano. Ele já é falecido, Krishnamurti, não sei se você já ouviu falar, mas como as mensagens dele, elas são atuais, como elas tocam a alma, como elas nos fazem
pensar na maneira de nós conduzirmos a nossa vida, né? Pelo menos para mim é assim. Então, eu quero encerrar para vocês só lendo um trechinho, porque como esse ditado de hoje, ele fala no final algo que eu não optei por aprofundar com vocês aqui hoje, né, que é sobre a morte, mas ele faz essa ambivalência, né, esse ditado, entre nascer e morte, não é? Ao que nasce torto, morre torto. Então a gente não vai aprofundar, em outro momento nós vamos fazer isso. Não hoje, nessa questão da morte, o sentido da morte, né? Que como eu falei aqui, se a ambivalência está sempre presente, onde tem morte, tem vida, né? Não é? Nós damos esses nomes, esses substantivos, que às vezes dificultam para nós abstrairmos. A gente fica querendo concretizar muito, né? Mas sobre essa questão da morte, e quando eu falo essa morte que eu estou falando de uma vida que surge aí também, independente de qualquer religião, hein, gente? Mas é no sentido ambivalente, né, das polaridades. Então, Krishnamurti diz assim: só na morte tem uma coisa nova. Essa coisa nova passa a existir. Aquilo que continua não tem renascimento. A morte, nas conclusões prévias, nas memórias, nas experiências. Na morte há imortalidade. A realidade é o desconhecido. Krishnamurti. Então eu deixo você pensando um pouco nas escolhas que você tem feito e pode realizar a todo dia, a todo instante, a partir da ampliação da sua consciência. Tá bom? Prazer imenso, minha gente, estar aqui com vocês. Você pode compartilhar à vontade esse vídeo, você pode dar o like, dessa maneira você colabora com que esse tipo de conversa, essas mensagens atinjam outras pessoas. Tá bem? Grande beijo. Até mais.